Aí, ó. Acho que começou agora. Agora apareceu. Apareceu. Então, que pena não pegou a sua apresentação, professora Dora, mas é uma professora muito competente, que vai estar aqui conosco, né? Que trabalha com diversas frentes, e vocês poderão acessá-la, né? Podem entrar em contato com ela pelo Moodle, tá? Sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês podem conversar com ela, mandarem né, as dúvidas referentes tanto às atividades quanto às disciplinas, tá certo? E agora eu vou passar para ela, não sei se ela vai conseguir ligar a câmera, mas se ela conseguir, ótimo, se não, vai ficar para a próxima, vocês vão ver a carinha dela, mas aqui já dá para ver pelo rosto, né? Tá bom, pessoal? E aí eu peço licença, vou me retirar para que ela possa conduzir a aula dela, tá certo? E a gente se encontra na quinta-feira na nossa aula. Até mais, pessoal. Dora? Dora? Só um minutinho, pessoal. Olá. Olá. Ei, Dora. Olá. Conseguiu. Eu consegui de uma maneira que eu não imaginei, por força da pane que o meu computador acabou de ter. Então, eu vou ter que reprogramar a forma como vou conduzir a aula, mas como boa escriba que sou, anotei todas as falas e aí eu vou tentar evitar qualquer prejuízo, né, de informações. Você já está passando a palavra para mim? Sim. Já está com você. Eu quero dar boa noite e boas-vindas à disciplina de Políticas Públicas para a Educação de Surdos. É uma grande felicidade, uma grande honra estar presente com vocês nesse curso, no segundo período do curso, né? É uma grande honra estar com você, professora Cristina, porque, para quem não sabe, nós trabalhamos na mesma unidade da UENG, na Faculdade de Educação, e somos muito chegadas no ambiente de trabalho, a gente tem os nossos momentos de cafés, né? Café da tarde. Então, é uma honra muito grande, não só por isso, mas de estar nesse curso, que eu acompanhei a elaboração dele, assim, a uma certa distância, mas uma distância suficiente para verificar e presenciar a dedicação de professora Cristina e de outros profissionais na elaboração desse curso, quando ele ainda estava num processo embrionário. E é muito bonito, né, verificar que um curso que ainda faltava no nosso catálogo de cursos em nível superior, de graduação em nível superior. A simples existência do curso de língua portuguesa e Libras já faz parte de políticas públicas, considerando que nós estamos vivendo atualmente em uma sociedade totalmente mobilizada em favor da inclusão, que se dá em vários momentos, em vários aspectos, né, sob vários pontos de vista, e incluir pessoas surdas, pessoas com
outras deficiências também faz parte de políticas públicas. Devido à pane que eu tive aqui no meu computador, eu estava com vários materiais abertos para projetar e não será possível. Então, eu vou começar fazendo a complementação da minha apresentação pessoal e da disciplina propriamente dita, tá? A professora Cristina disse muito bem, eu sou formada na Universidade Federal de Lavras, eu tenho dupla formação, a minha primeira formação é na área de ciências agrárias, eu sou zootecnista, e a minha segunda formação é em pedagogia. Só que dentro do aspecto das ciências agrárias, eu sempre conduzi para as ciências do meio ambiente, e até que eu chego num ponto máximo, quando eu termino o meu doutorado, em entomologia. Acredito que poucos conheçam essa palavra, entomologia, é a ciência que estuda os insetos. Aí vocês podem pensar assim, que loucura, uma professora que entende dos insetos vai dar aula para a gente de políticas públicas, e eu vou conseguir chegar lá e mostrar para vocês que não está tão distante assim. Logo no início do meu doutorado, eu me vi muito necessitada de entender como se ensina, como que se dá o processo de ensino e aprendizagem. Foi quando eu comecei a tomar contato com a educação à distância. Então, eu entrei para a educação à distância lá pelos idos de 2011. E aí foi quando eu pensei assim, eu preciso de uma licenciatura, porque não tem como fazer educação à distância sem a gente entender de educação presencial. E aí eu fiz concomitante o doutorado e a pedagogia. Sim, eu não sou uma pessoa muito dentro da linha normal para as coisas, não. Aquela linha lá da curva normal, ela não me cabe. Eu sou bem fora da curva em alguns aspectos, principalmente no aspecto acadêmico. Por outro lado, devido à minha primeira formação e eu estar tramitando na área ambiental, políticas públicas também alcança a área ambiental. E ainda que você esteja pensando assim, o que uma professora da área ambiental está fazendo aqui, eu digo para você que a área ambiental preocupa com a sua saúde, com a água que chega até a sua casa, com a qualidade da água que chega à sua casa, com a qualidade do alimento que chega à sua casa. Então, sim, a área ambiental, ela é uma área multifacetada e que vai trazer para nós um conforto que a gente só percebe que ele existe quando ele está ausente, que é o conforto da água, o conforto da luz, o conforto da alimentação, o conforto da saúde. E aí você há de pensar assim, sim, então eu preciso disso tudo para eu viver de uma forma confortável. Feitas essas apresentações iniciais, eu também quero comprovar para vocês que logo ao término da minha graduação em pedagogia, que se deu um ano depois da minha defesa de doutorado, eu já ingressei na pós-graduação em educação à distância. E aí eu tive também assim a certeza de que eu precisava ter feito aquela pós-graduação para validar todo o trabalho que eu fazia anteriormente às cegas, sem entender perfeitamente como se dá os trâmites, as comunicações, as interligações nos canais da educação à distância. Desde então, né, eu disse que a primeira data foi 2011, desde então eu já passei por vários setores da educação à distância, da UAB, desde tutoria até hoje, como eu estou aqui como professora formadora, inclusive na área interna, né, na assessoria interna. Então, se você me perguntar o que eu gosto de fazer na vida, primeiro eu respondo, eu gosto de dar aulas, eu gosto de comunicação e eu me encantei e me apaixonei pela educação à distância.
Eu espero que a trajetória que nós temos por pelo menos 2 disciplinas, que é a disciplina de Políticas Públicas e a próxima, que será Educação e Direitos Humanos, a gente tenha, assim, um bom relacionamento, um bom diálogo e uma boa interação. Os tutores e as tutoras que aqui estão presentes já sabem que eu gosto muito de diálogo, porque eu já tomei a iniciativa de formar um grupo de WhatsApp com eles e chamá-los periodicamente para alguns recadinhos rápidos. Eles estão em conversa constante comigo, porque eu acredito que a educação à distância, uma prerrogativa. O que é uma prerrogativa? O que eu preciso desde o primeiro momento é a comunicação. Durante uma das reuniões com os tutores, um deles me fez uma pergunta: professora, você já teve a experiência de trabalhar com pessoas surdas? E aí, aquilo causou um impacto muito grande dentro de mim, porque nós estávamos discutindo as atividades, os tipos de atividades. Aí eu pensei, então me fala um pouquinho como é trabalhar com pessoas surdas, porque eu ainda não havia passado por essa experiência. E aí, gente, eu tive que reprogramar, né? Se vocês prestarem atenção, a atividade 5 ela foi retirada, eu acabei de retirar agora no final da tarde o espaço para postagem da atividade 5. E eu quero falar um pouquinho de cada atividade. Então, o planejamento para o nosso encontro de hoje eu quero detalhar como proceder na elaboração, na construção das nossas atividades para essa disciplina, Políticas Públicas na Educação de Surdos. Quero falar um pouquinho da prova, que já elaborei, e quero deixar para vocês uma tarefa para o nosso próximo encontro, que vai ser um encontro de conteudista, o do dia 3/6, às 20 horas, e vai ser não somente um momento de monólogo, eu falando somente para vocês. Vai ser um momento de debate, tá? Espero que fiquem à vontade, deixo vocês livres para perguntar. Eu não estou com fácil acesso ao chat, mas como eu já estou vendo assim de início o Wellington, que é sempre muito prestativo, vou pedir, viu, Wellington, se você tiver com acesso ao chat, aí você já vai conversando comigo e pode abrir microfone, porque como eu estou limitada aqui no meu celular, toda a comunicação será bem-vinda, tá bom? Ok, pode deixar, Jacob. Porque quem está aparecendo na minha tela aqui de início é você, tá? Então, é nisso. Pessoal, Também então vamos... isso, tá? Mas eu olho aqui o chat, pode deixar. Tá certo, obrigada. De início, nós estamos com a disciplina Políticas Públicas e Educação de Surdos, e a atividade de início é uma atividade que eu fiquei sabendo que é novidade para todos e todas que estão aqui presentes, inclusive para os tutores, que é a atividade Wiki. Talvez você, de início, possa dizer assim, nunca ouvi falar na atividade Wiki, mas certamente você já ouviu falar em Wikipédia, ou Wikipedia, para quem quer falar a pronúncia em inglês. Então, é a mesma coisa, porque a Wikipédia, cada página da Wikipédia, ela é construída não por uma pessoa só, mas por várias pessoas, 2 ou mais pessoas, às vezes dezenas de pessoas constroem a página da Wikipédia, né? Então pensa num assunto aí, vamos falar o nome de uma celebridade, vamos falar o nome, por exemplo, Gilberto Gil. Aí você vai digitar lá, Gilberto Gil no Google. E aí vai aparecer várias ofertas de sites falando de Gilberto Gil. Mas uma delas vai ser a Wikipédia. Quem é que construiu a página da Wikipédia? Foram várias pessoas, né? Então, existe essa possibilidade de você ter acesso à edição.
E o que a Wikipédia tem a ver com a nossa atividade Wiki? A atividade Wiki, ela será produzida da mesma forma. Por isso, ela não pode ser realizada por uma só pessoa, por um só estudante. Teria que ser 2 ou mais. E aí, eu passei a instrução para que fossem até 3 estudantes realizando a atividade Wiki. Por quê? Aí vocês podem dividir etapas de construção do texto. Entre si, vocês podem combinar subdivisões do texto e construir essas subdivisões, tá? Essa atividade, ela está distribuída em 2 etapas. A primeira etapa, existe uma construção de texto que se dá por edição. Você, ao contrário das outras atividades, em que você produz um arquivo e por upload você sobe esse arquivo, ou posta, ou envia, na atividade Wiki você digita lá dentro do espaço deixado, né, para que você possa construir o texto. E aí, gente, o grande segredo é o seguinte: você e seus colegas irão construir o texto separadamente. E depois, a sugestão é: construa no editor o Word. Depois você vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V lá dentro do espaço da atividade Wiki. Repetindo, você vai subdividir as etapas, os parágrafos, com seu colega, sua colega. E cada trecho, cada período, né, vai ser copiado e colado lá dentro da atividade Wiki, na ordem em que o grupo combinar de deixar pronto, tá? O tutor, a tutora, irá ler, vai fazer sugestões para vocês, tá? Porque aqui nessa atividade não cabe aquela correção. Está certo, está errado. A correção, e eu já orientei os tutores nesse sentido, ela tem a ver com o texto que você leu e a construção da ideia a partir desse texto lido. Então, você não deve fugir, não deve desviar, distanciar da ideia central, que é a leitura do artigo que foi deixado, do artigo não, da lei que foi deixada para vocês se orientarem, tá? Deixa eu ver se o computador ligou aqui novamente, deixa eu ver se eu consigo olhar o roteiro, o cronograma das atividades. Bom, logo a seguir tem uma atividade que é o fórum. E aí, esse fórum, você vai poder fazê-lo tanto na mesma semana, como até o final da disciplina. Lembrando o seguinte: nós tivemos uma alteração em virtude de alguns atrasos ocorridos para o início do curso. A disciplina da professora Marilza teve alteração de data, a disciplina da professora Cristina vai ter alteração de data, e a minha também. E, coincidentemente, as mesmas datas para as 3 disciplinas. Então, eu tomei o seguinte cuidado, o seguinte critério. Eu pedi para que o TI retirasse as limitações de envio das atividades. Porque antes, assim, fechou o prazo da atividade, você não consegue postar mais. Então, eu pedi para que tirasse esse impedimento de envio para depois das datas. E com isso também foram retiradas as perdas, né, vamos dizer, as punições. Você não enviou, você não ganha nota.
Não, isso não vai acontecer, porque nós tivemos, assim, problemas técnicos para serem superados. E acredito que a professora Cristina já deve ter avisado a vocês, atualizado vocês dessas situações, tá? Então, dentro dessas questões, a gente vai deixar as datas livres. Porém, a atividade Wiki, ela se divide em duas partes. A primeira parte é essa de construção textual. Então, você vai construir parágrafos, e está bem descrito aqui, gente, olha, o texto deverá ser redigido na modalidade Wiki com até 3 participantes por grupo. Deve ter entre 2 a 5 páginas. A fonte que você vai usar é a Times New Roman, espaço 1,5 e justificado. Está bem descrito aí na atividade. E deixa eu falar, deve ter entre 2 a 5 páginas. Ou seja, eu não posso escrever menos que 2 e nem mais do que 5 páginas. Ah, professora, mas lá na edição não tem página. Então, por isso eu disse para vocês, façam o texto no editor Word. Aí você vai ter noção do tamanho do texto, o número de páginas do texto. Ah, mas como que o tutor, a tutora vai saber quantas páginas eu escrevi? O tutor e a tutora, eles vão copiar, colar lá no Word e vão saber. É fácil para eles fazerem essa contagem, né? Que mais que eu posso dizer a respeito da atividade Wiki? O prazo foi estendido, tá? E como todas as outras atividades, em virtude da supressão, né, da retirada da atividade 5, todas as outras atividades, elas foram aumentadas em 5 pontos, né, porque ficaram somente 4, elas foram aumentadas em 5 pontos, devido à retirada da última atividade, que era atividade individual, e que valia 20 pontos. Tá bom? Professora, Pois não. Pois boa não. noite. Boa noite, pode falar seu nome, por favor. Meu nome é Vera. Sim. Polo. Isso, meu polo é Belo Horizonte. Pois não, Vera. E eu e vários outros colegas, a gente ainda não tem nem a sua matéria disponibilizada ainda. A gente tem mandado e-mails e eu, por exemplo, eu mandei e-mail no dia 9 de maio, depois eu mandei de novo. Aí, da última vez, agora o Wellington me respondeu, né, dizendo também que iria ver também, olhar. Eu e vários outros colegas ainda não temos a sua matéria disponibilizada. Professora Cristina, você está aí? Eu acho que ela saiu. Tá, então eu vou anotar. Peraí, já estou anotando as demandas para eu passar para a coordenação, tá? É então, isso que eu ia falar. Que a Jéssica falou que é excelente você estar fazendo dessa forma, explicando para eles a respeito dessas questões, dos prazos e tudo mais, porque ainda tem colegas que estão sem acesso à disciplina. Né? É o caso da Vera e talvez algum outro aluno que eu ainda não sei, mas a Vera, eu estou ciente da situação dela, porque foi recente o e-mail dela e eu até encaminhei para a Cristina para coordenação. Tá. E eu me comprometo, amanhã a gente não estará presente, nenhum professor estará presente na faculdade, mas na quinta-feira eu me comprometo a ir até a secretaria e conversar lá na secretaria o que está acontecendo. Mas eu vou mobilizar por e-mail hoje mesmo, a hora que nós terminarmos aqui, eu já encaminho e-mail para a coordenação, tá bom? Obrigada. Tá certo, obrigada também pela colaboração. Aproveitar para falar que hoje, se eu não me engano, o rapaz da TI, ele está fazendo alterações no sistema. Até alguns alunos receberam vários e-mails, né, das modificações que estão sendo feitas. Então, provavelmente, alguns acessos, talvez, seja a partir de hoje que a maioria dos alunos devem ter. Eu acredito. Tá bom. Aí, nesse sentido, eu vou pedir que, assim como a Vera,
os outros estudantes que estejam na mesma situação comuniquem aos seus tutores, porque aí o diálogo entre tutoria e professora formadora encurta a distância e o tempo, e aí a gente pode dar mais celeridade às respostas, tá bom? Porque senão vocês tentam conversar comigo assuntos técnicos como esse, e aí eu fico muito perdida com essa situação. Passando pelos tutores e já tendo esse canal de diálogo mais rápido entre eles e eu consigo dar andamento ao pedido de forma mais rápida. Tá certo. Eu vi um comentário no chat aí, Wellington, sobre atividade Wiki. Verifique, por favor, o que está sendo comentado. A Viviane ela está perguntando se a atividade Wiki precisa do cabeçalho padrão. O Precisa de cabeçalho um padrão, título. geralmente, Não, o precisa só de cabeçalho um padrão título. é das atividades normais, né? Mas aí, como você disse, na Wiki ela é um pouco diferente, então o título seria importante. Precisa só do título. E acredito que ficou em aberto essa questão do título, mas, gente, todo texto precisa de título, então, só reforçando, tá? Necessita do título, sim. Jacob, a aluna Aline Borges, ela quer falar, ela está com a mão levantada. Eu vi aqui mesmo escrito. O que ela está... vai falar oralmente, é isso? É isso. Isso. Tá bom. Boa tarde, ou boa noite. Boa noite, tudo bem? Olha só, meu grupo, a gente fez da seguinte forma. Uma colocou uma parte, outra colocou outra parte, colocou outra parte. Um documento inteiro. Isso. E aí lançamos. Aí só que a gente não lançou as partes separadas. Foi um negócio inteiro e jogou lá. Aí cada um foi na sua página e colocou. Mas agora eu entro lá e não está o nosso texto. Está o texto de outra pessoa. É isso mesmo? Quem é tutor, o seu tutor ou tutora? O Polo BH sou eu, o Wellington. Voltou, Wellington, me Era diz Ana. aí a respeito dessa situação. Então, o que acontece? É aquilo que eu te falei, eu acho que eles não sei se eles estão inserindo no local correto, né? Porque a Aline inseriu a Lidiane, ou Lídia, se não me engano, e o Gutierrez, correto, Aline? Isso. Aí o texto dela estava lá, eu dei uma devolutiva, né? E agora está o da Thelma. Não está o dela, mas o dela tem um link lá onde ela colocou o link, acho que em respostas. Eu tenho que olhar. Eu achei que tinha colocado errado aquele link lá. O que eu estava tentando era colar o texto. Eu coloquei É um link de edição, não é isso? É o link de edição que dá para você acessar a atividade deles, né? Dá para ver a questão, tudo mais. E alguns alunos estão colocando lá também o link de edição. Agora, eu acredito que toda vez que eles colocarem um texto, vai substituir o outro. Ah, tá. Então, o meu está tranquilo. E é muito interessante também a gente deixar bem explicadinho que, vamos supor, vou dar um nome fictício. A Maria, o João e o José, eles formam um grupo. Tá bom? São nomes fictícios. A Maria, o José e o João, eles têm que postar o mesmo texto. Sim. E lá na atividade Wiki, você tem que deixar escrito, além do título, o nome dos demais componentes dentro do texto. Isso vai facilitar a correção e o lançamento das notas. Porque senão o seu tutor, a sua tutora, vão ficar perdidos. A Maria fez com quem? A atividade. O João fez com quem? O José fez com quem? Então, tenham cuidado de colocar título e o nome completo dos componentes. Na hora que o tutor for corrigir e lançar as notas, corrigir é uma forma de falar, né? Porque, igual eu disse, não existe certo e errado, existe condução. Então, na hora que o tutor e a tutora forem fazer a revisão, eles terão facilidade de lançar as notas.
porque é Então, a mesma nota para os 3 estudantes. então, a mesma nota para os 3 estudantes. algo que o Fernando chamou a atenção aqui, Jacob, é que o local de anexação está muito confuso para eles. Por exemplo, ele colocou em comentários, foi aonde eu fui também, e deu um feedback para o Fernando. Tem mais uma, acho que, não sei se esqueci, Lohane, eu não lembro o nome agora exatamente, é que são muitos, né? É que colocou lá, e eu também dei uma devolutiva lá dentro dos comentários também. Eles colocaram o link de edição, né? Aonde que eles anexam para colocar dentro da Wiki? Em que parte Não tem específica? anexo, é só edição. Só edição. Então, um vai substituir o outro. Isso. Então, E eu aí, aconselho eles terem um Word, terem salvo no Word, cada um de vocês, a exatamente. sua parte no Word, porque se precisar rever, né, tem ele salvo no Word. Exatamente. Guarde lá no Word, tá? E posso falar da parte 2 da atividade Wiki? Então, vou falar. Eu também Então, estou com a você mão fez... levantada, eu queria fazer uma Eu não pergunta a estou respeito. vendo. Eu não estou vendo, aí eu preciso que me A Rayane direcione. está com a mão levantada, é isso mesmo. Rayane, Isso, né? você consegue me ouvir? Sim, Rayane, estou ouvindo bem. Tudo bem? Boa noite. Boa Não, porque eu noite. quero fazer uma pergunta, minha pergunta é relativa ainda à primeira parte. Na questão, né, essa atividade do Wiki, teria como você esclarecer um pouco melhor como é que seria feito esse texto? Porque você colocou, né? Elabore um texto que discuta as especificidades da educação brasileira relativas à organização políticas públicas na educação de surdos. O que a gente tem lá, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né? E o decreto 5.626, que é bem mais específico com relação a Libras, né? Que fala sobre a difusão da Libras, Ela né? está aqui. Dentro das Isso. escolas e tal. Só que, e a Lei Brasileira de Inclusão, né? Ela é mais ampla, né? Ela trata de vários assuntos. Você poderia assim, me explicar um pouco melhor do que seria, o que seria esse texto? Sim, ele é um texto que vai falar sobre um resumo de todo esse processo. Você vai contextualizar e vai compactar. Então, quais seriam os pontos mais importantes da Lei 10.436 de 2022 e do Decreto 5.626 de 2005? Então, você consegue fazer uma conjuntura entre as duas leis? Se sim, faça essa conjuntura, faça essa interligação, tá? Qual foi a demanda que gerou a segunda construção, tá bom? É um compacto, é um comentário, um resumo comentado, isso que eu estou aguardando que você faça. Não, tá joia, ficou Entendeu, bem Raíssa? claro. Ficou Que bem joia, claro, que bom. obrigada. Que joia. Jacob, E aí, oi, Wellington, quer falar? a Viviane, ela disse o seguinte, se não conseguiria, que na verdade ela não conseguiu localizar aonde se anexa a atividade. Se seria possível compartilhar a tela do computador neste momento e mostrar um passo a passo, para eles seria interessante. Eu, em particular, não consigo. Eu disse que eu tive essa dificuldade aqui com o computador e eu estou com o celular. Aí, com o celular fica muito difícil. É, Se alguém tiver, você tem, Wellington, consegue fazer isso? eu posso ver se eu consigo aqui, só um instante. Tá. Aí, a hora que você conseguir, me fala. Eu vou dar prosseguimento, que eu vou falar da parte 2 da atividade Wiki. Ela é uma construção de uma tabela. A tabela ela já está pré-existente aqui, tá? E aí, eu acredito, deixa eu ver se eu consigo acessar o APA, vamos ver. O Teams agora eu não vou conseguir acessar. Porque vocês terão que completar um quadro. E esse quadro, ele vai ter 5 linhas, e nessas 5 linhas você vai colocar nome de autores de determinada publicação, o título dessa publicação, as palavras-chave e o link de acesso. E a base para realizar esse trabalho são artigos, usando até 5 artigos,
em que você utiliza as libras no processo educacional. Os artigos eles devem ser buscados em bases científicas, né? Então, eu deixo para vocês um link para que vocês procurem a partir de uma base científica, ou seja, Google Acadêmico ou outras bases científicas de busca. Ah lá, o Wellington está conseguindo projetar ali, mas eu só vou finalizar aqui. Você deve deixar o título para esse quadro, tá? Ao inserir o quadro com as listagens dos artigos, o grupo deverá elaborar o título do quadro, tá? Então, aí você completou a atividade Wiki. Você fez o comentário, você fez um texto comentando o decreto 5.626 e a lei 10.436 na primeira parte. Na segunda parte, você vai validar, você vai dizer assim, olha, com base em toda essa política pública, né, ocorrem resultados e bons resultados. E a partir daí, algumas publicações científicas foram produzidas com base em experiências, em pesquisas realizadas, tá bom? Vamos voltar ali no início da atividade Wiki, que aí eu vou pedir para o Wellington colocar, vou até virar aqui a minha câmera, meu celular, que aí eu consigo enxergar um pouco melhor o que está sendo projetado. Gente, improviso o tempo todo, né? Vamos lá. Aí, melhorou. Aí, a atividade Wiki, tem aí o visualizar, né? E nessa parte, né, Wellington, que a gente vai visualizar, aí tem a parte editar, tá vendo? Entrou. Pronto, aí você vai digitar. Ah, prof, eu estava digitando e quando estava chegando o finalzinho do texto, a internet caiu. Por isso que eu dei a dica para vocês, façam no editor Word. Aí você vai copiar e colar aí dentro, tá? Lembrando, mais uma vez, são 3 componentes, 3 estudantes por grupo. Cada vez que você alterar, o último texto vai embora. Os 3 estudantes, a Maria, José e João, eles têm que colocar o mesmo texto. A Maria faz uma parte, o João faz a segunda, o José faz a terceira. Na hora de postar, gente, coloquem as 3 partes juntas, com o título e o nome dos componentes do grupo lá no alto do texto. Esse é o segredo. Eu queria dar uma sugestão, para não perder texto, né? Esperar eu dar o feedback para pôr o próximo. Né? Porque se, por exemplo, tal do Paulo ali, né? Paulo, Ronaldo e mais alguém, que eu não lembro de cabeça agora, que vi rapidinho. Se tiver o meu feedback, já pode construir o próximo. Porque eu já dei para eles o feedback, acredito que eles já devem terem visto, né? E aí já pode substituir. Porque senão, um vai atropelar o outro, né? Aí, às vezes, um coloca, o outro coloca também, tiro do outro, eu não vi ainda. Aí eu coloquei o meu, não tive um retorno. Isso. E um detalhe, gente, dada a situação atípica das questões de data ocorridas, então, os tutores e as tutoras estão no comando das datas, tá bom? A data limite é o dia, eu estou olhando aqui, do encerramento da disciplina, é lá em agosto, não é isso? Foi estendido para agosto, não foi, Wellington? Porque eu fechei o calendário aqui, era junho. Eu não sei a data limite, porque eu estou sem o calendário aí Não, também. peraí. Não, peraí. Não é agosto, não. Vai ser final de junho, porque atrasou, era para começar em abril, dia 22, começou dia 13 de maio, não foi isso? Então, ela vai se estender até junho. Então, é até o final de junho. Falando nisso, em junho, é muito importante eu explicar para vocês como vai funcionar a prova. A prova não vai ser um dia de prova,
você vai ficar com a prova aberta 5 dias. Ela é uma prova online. Você só vai poder responder uma vez. Então, no dia que você for fazer a sua prova, ela tem 10 questões. No dia que você for fazer a sua prova, concentra. Você vai sentar, vai fazer a sua prova online. Você tem 5 dias, do dia 25 ao dia 30 de junho. Essa data eu não alterei. Porque nós estamos há praticamente um mês dessa data. Você vai ter tempo de ver todo o conteúdo da disciplina e ainda resolver a prova, responder as questões da prova, tá? E aí, excepcionalmente, você não terá aquela prova de recuperação. Por quê? Afinal de contas, você teve 5 dias para escolher um dia muito bacana para você, do seu calendário pessoal, da sua agenda pessoal, e responder com consulta. Você ainda vai fazer uma prova com consulta. Então, nesse sentido, gente, eu oriento que na hora da prova vocês tenham boa concentração, escolha um lugar silencioso, um dia silencioso, para você realizar a sua prova e ter um bom desempenho na prova. Eu estou verificando aqui se não estou esquecendo nada. Não, não estou. Tá. Quero lembrar vocês que nós teremos o nosso próximo encontro no síncrono, como está acontecendo agora, no dia 3 de junho, que também é uma terça-feira, às 20 horas. Como o meu computador deu uma pane, eu tinha produzido aqui um arquivo. E ele perdeu esse arquivo todinho. Mas o que eu preciso é que vocês assistam aqueles vídeos que estão disponibilizados, o que fala de políticas públicas, o que fala da educação de surdos. Eu vou fazer um resuminho, passar para os tutores e pedir para que os tutores distribuam na forma de mensagens para vocês. E aí, após vocês assistirem, eu espero que vocês assistam esses vídeos, para no dia 3 a gente discutir as questões envolvidas por esses vídeos. Porque um deles, ele é tão completo, ele é do IFES, ele vai falar do IFES de Rondônia, Porto Velho. Ele tem 4 aulas, eu separei só uma, mas se você entrar no canal do IFES, daquele vídeo que eu disponibilizei, tem 4 aulas que falam de políticas públicas. Não é específica para políticas públicas para educação de surdos, mas vai te dar uma visão panorâmica do que seja políticas públicas para educação. E existe um vídeo específico que fala da educação, do processo do uso da linguagem de Libras para o processo da educação. Esse já é da professora Daniela, deixa eu ver o nome dela aqui, professora Daniela Rezende, e ela é uma mineira formada na PUC, aqui de Belo Horizonte, e que hoje ela trabalha no Rio de Janeiro com educação de surdos, tá? Deixa eu ver se eu estou lembrando, deixando de falar de alguma coisa. Das anotações que eu havia feito, eu comentei todo o conteúdo. Então, vamos voltar aos comentários e perguntas. Eu lembrei de mais uma coisa. Eu vou chegar nessa atividade aqui para comentar com vocês. O compartilhamento aqui precisa continuar ou pode retirar? Pode. O Wellington, por favor, vamos compartilhar aquela atividade em que tem que postar a imagem
salvo engano, No é fórum. a unidade 3, atividade 4, seria isso? Aquela que tem que colocar o link e a imagem. É a unidade 3. Isso. Aí, ó, gente, volta lá um pouquinho, Wellington. Essa visão aí é a visão que só nós temos. Os estudantes não vão ter essa visão. Não, na verdade Essa aí é é a aí mesmo. Para aí, V4. por favor. Não, volta lá na outra tela. É a Tem que V4, Wellington. A a V4, isso. V4. Eu vou abrir aqui. A Obrigado. V4, mas é a unidade 3, né? É a V4, isso mesmo. Aí, ó, unidade 3, olha aí, a V4. Tá vendo que o Wellington ele está no modo tutor. Ele vê quantas postagens foram realizadas. Eu também vejo esse modo, tá? Tá vendo que tem uma imagem que eu deixei para vocês aí, ó? Então, o que se espera, o que eu, professora formadora, estou esperando de vocês? Que vocês separem uma imagem representativa da educação, das políticas públicas e educação de surdos, praticamente uma imagem que fala de inclusão, né? E aí você vai colocar, vai fazer o Ctrl+C, Ctrl+V do link, para mostrar aí uma atividade que está sendo feita em um lugar X, em uma instituição X, tá? E também qual é o objetivo dessa atividade? Enriquecer o seu conhecimento. E já é a atividade lúdica dessa série da disciplina Políticas Públicas e Educação de Surdos. Tá? Se eu estou trabalhando com imagem, eu estou trabalhando com visual, eu estou trabalhando com ludicidade. Alguma pergunta, alguma dúvida? Professora, Pois não. Mariane do Polo Poços de Caldas. Seja bem-vinda. Obrigada. Acabei de olhar no AVA, a minha atividade 5 consta como aberta, então podemos ignorá-la. Pode. Vê se você tenta fazer uma simulação nesse momento, tenta enviar algum arquivo. Só um minuto. Ô, professora, eu acredito que ela vai conseguir, porque ontem à noite, 22h36, uma aluna conseguiu enviar. Não, mas E está eu aberto mesmo. retirei agora antes da aula iniciar, por Ah, volta das entendi. 19 horas. É porque ela realmente aparece aqui para a gente também. Aí, Eu vou pedir ajuda para o TI para retirar, porque tem como fechar a visualização. Eu até procurei esse recurso e não encontrei. Aqui, nossa. Um minuto, que eu acho que vai dar certo. Sem pressa. Uhum. Sem pressa. Não temos pressa. Deu certo, professora? Consegui enviar? Conseguiu enviar? Sim. Então, eu já anotei aqui e já vou demandar para o TI, tá bom? Não é Tá bom. para encaminhar essa atividade. Os tutores já foram orientados que esses 20 pontos serão redirecionados para as outras atividades, tá bom? Sim, obrigada. Por nada. Eu estou aqui verificando o mapa da disciplina, se ficou mais algum comentário em aberto. Eu consegui pelo menos abrir o mapa da disciplina aqui e ler. Tá, fórum. O fórum continua, permanece. E você vai discutir no fórum
Quantos estão com acesso ao fórum? Quantos veem que o fórum está aberto? Tem gente perguntando por que tirou a última atividade. Foi um diálogo que ocorreu entre eu e os tutores, e eles me orientaram no sentido de limitações para alguns estudantes a situação de realizar uma atividade individual daquele porte. Respondido? Ok, Fernando. Agora eu consegui ler o nome da pessoa que perguntou, Fernando. O fórum, gente, ele está pontuado também, tá? Ele vale 15 pontos. Deixa eu falar sobre o fórum. Muitas pessoas acreditam que fórum é algo insignificante. Não tem um bom significado no processo de ensino e aprendizagem. Eu já aprendi desde lá o início da minha carreira como professora da educação à distância que fórum é uma das melhores ferramentas de aprendizagem. Porque ali, se eu sei um pouquinho, meu colega, minha colega sabe outro pouquinho, daqui a pouco a gente sabe um tantão, né? Eu estou sendo assim bem coloquial, popular nessa fala, mas eu acho que facilita o entendimento. Eu sei um pouco, o outro colega sabe um pouco, e aí a gente ajunta e os saberes vão sendo trocados. O fórum permite, inclusive, que eu coloque ali uma imagem, um link de um vídeo, um link de um artigo. É muito rico, é enriquecedor. Então, como que os tutores estão orientados para corrigir, para pontuar? Eu falo corrigir porque é um vício de professora, mas para pontuar, né? Para fazer as reflexões, as considerações e pontuar o fórum. O estudante não entrou no fórum, não ganhou o ponto, não ganhou os 15 pontos, infelizmente. O estudante entrou e fez um comentário assim, só para dizer que não comentou, aí cada tutor vai ter a sua forma, o seu score, né, a sua tabela de aproximação. Então, cada tutor vai ter o seu julgamento. Eu não queria usar essa palavra, mas a sua forma de julgar como pontuar. Também tive um momento com os tutores para dizer a eles, para chegar numa média, de enxergar sob um prisma nivelado, né? Então, o estudante entrou lá no fórum e falou, também concordo. Tá, eu discordo. Tá, ele participou, mas ele não vai ganhar 15 pontos só porque concorda ou só porque discorda. Mas aí o estudante concordo, porque aí explica, justifica. Discordo, pode discordar. Você não é obrigado a concordar o tempo todo. Justifique a sua discordância. Coloque ali links de artigos científicos. Aí sim, aí o fórum fica enriquecido e enriquece para os demais, né? Porque se cada um contribui com um pouquinho, daqui a pouco o fórum fica um mural de informações muito enriquecedor, tá? E é o momento em que a gente fala, que a gente coloca o melhor que tem do nosso conhecimento. Você está à vontade ali, você não está sob regras de construir um texto, fonte X, espaço Y, não. Ali você está falando espontaneamente. Então, o fórum, dê valor ao fórum. Ele é um instrumento de troca de saberes muito rico. Pensem no fórum, no fórum online, como se você estivesse reunido com pessoas presencialmente e conversando.
Convenci vocês de participarem do fórum? Meu Deus, que silêncio, isso me assusta. Não Jacó. convenceu, mas é porque algumas pessoas a gente foi um pouco prejudicado aí pela falta, como foi entrando aos poucos a matéria para cada um. Eu, por exemplo, tive acesso a poucos dias. Eu trabalho, então eu tô já estou um pouquinho atrasada. Então, como a gente demorou a ter acesso, a todos terem acesso, aí agora, acho que a partir de agora a coisa vai começar a fluir. Vai sim. E vocês vão perceber que eu adoro falar. Pergunta aí para os tutores. Eu sou aquela que gosta de falar. Educação é comunicação. Eu ia falar que o polo de BH é até bem participativo. Eles participam bastante no fórum. Ai, que coisa boa. Que coisa boa. Wellington, além de você, quais são os outros tutores que estão aqui? Porque aqui eu vejo na minha tela André, a outra pessoa, LA, depois você e depois eu. Só tenho acesso a vocês Pra três mim, aqui na minha tela. aparecendo E o Fabrício, Alisson, né? Boa noite, Fabrício, Ana Carolina, o estou. Douglas, O Fabrício está aí, o Douglas está aí. e Flávia, Paulo Buriti. Flávia, ai, que a Flávia ótimo. apareceu agora, para mim, antes não estava aparecendo não, mas apareceu agora. Certo. Acho que estão quase todos aqui. Que ótimo. Que bom, porque aí o que posso falar? Tutores, querem manifestar? Eu acho muito importante a participação de vocês nesse momento. Então, acontece o seguinte, quem é a professora daí? Ó, professora. Oi? Estou aqui, eu estou ouvindo. Na verdade, eu estou com um probleminha no Polo Lafayette, mas acho que isso aí eu posso falar particular, porque é sobre sala, sabe? Eles estão muito divididos e para eles fazerem essa Não, atividade em grupo. área técnica a gente conversa lá no grupo, é Tá. melhor. Tá? Se for algo que envolva os estudantes, aí é melhor socializar aqui, porque tira a dúvida, todos vão ouvir e tirar as dúvidas. Mas a área técnica, coloca lá no grupo, porque aí a gente discute de uma forma que seja socializada para os demais tutores. Professor, assim, doutor Fabrício falando aqui. Oi, Fabrício. Eu escrevi lá no início da atividade Wiki, lá onde os alunos postam, né, para eles tomarem cuidado para não excluir textos que já foram publicados, então era só mesmo reforçar isso com os estudantes, aí fica essa informação de cunho geral, para tomar muito cuidado, porque como é uma atividade aberta a todos, todos vão ter acesso ao texto de outros alunos, né? Então, pode ser que aconteça de, na hora de colar o texto apagar, ali, né? acabe apagando o texto de outro aluno, e tomar muito cuidado com isso mesmo, para não acontecer isso. Tá, não, perfeito. E assim, os tutores têm autonomia, viu? Demais estudantes, eu passei autonomia para os tutores, porque assim, só vai saber a demanda do polo o tutor, a tutora. Eu estou aqui bem que nos bastidores. Quem está na linha de frente é a tutoria. Né? Então, eu sei disso porque eu comecei como tutora. Então, assim, é muito importante haver o diálogo íntimo, bem próximo, com a professora formadora e os tutores, mas aí o diálogo com o estudante é atribuição do tutor e da tutora. A professora formadora, o professor formador, fica meio que no observatório, a gente observa se está indo tudo bem, a gente resolve casos extremos, mas a tutoria que está na linha de frente. Eu considero que o planejado para a aula de hoje foi concluído. Caso não haja mais
Tem Fernando. Fernando está dizendo que tem uma dúvida, só que apareceu na minha tela tão rápido. Quem pode ler a dúvida do Fernando? Ele disse, essa era a minha dúvida, por enquanto. Ah, tá. Quanto à questão quem seria o tutor no grupo do Polo de BH, né? Que nós estávamos divididos com 2 tutores, né? E, por enquanto, só estou eu novamente. Estamos aí, juntos. Agora, eu peço paciência, porque estamos com muitas disciplinas separadas, né? Em virtude dos desmembramentos do curso, às vezes nós temos aqui 3 disciplinas, a A1 e A2, da mesma disciplina. Então, assim, vai se demandar um pouquinho de maior tempo para a correção das atividades. Aí eu peço um pouquinho de paciência. E essa fala, quem está falando é o Wellington ou é o Fabrício? O Wellington. O Wellington. Essa fala do Wellington, ela é muito pertinente, e eu acredito que ele está falando em nome dos demais tutores também, porque nós estamos com algumas situações que deixaram o curso fora da programação normal. Mas eu quero tranquilizar todos e todas que não haverá perda de informação, negligência em correção, casos que vão ficar sem atendimento. A gente vai ter uma morosidade. O que é morosidade? Vai andar mais devagar. Então, tenham paciência, tá? Mandei uma mensagem em 2 dias, a professora, desculpa, a tutora não respondeu, manda de novo. A gente está nesse ritmo. Houve um atraso que não dependeu de nós. Houve um atraso que dependeu da parte administrativa e não foi da coordenação do curso, foi da coordenação geral. E quero deixar também bem explícito que não foi má vontade. Atrasos técnicos, questões de assinatura, conversas com a CAPES em Brasília. Então, assim, a gente faz um planejamento, a gente faz um cronograma e pode haver um delay, né? Então, aconteceu, infelizmente, e nós estamos aqui nos bastidores, eu gostaria que os estudantes soubessem disso, que a gente não está muito tranquilo, não, a gente está correndo atrás. Eu gosto de usar a expressão, estamos catando papel na ventania, mas a gente não vai perder nenhuma folha de papel, tá? Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Viviane, pois não. Viviane tem uma pergunta. Ela disse assim, em relação aos grupos da Wiki, tem algum problema de ser membro, se os membros foram de polos diferentes? Ela esqueceu de conferir essa informação com os colegas do grupo. Olha, na atual situação, eu não recomendo. Porque se estivéssemos com os prazos dentro do planejado, os intérpretes, por exemplo, as intérpretes, dos intérpretes estão também nessa questão de correr atrás dos papéis na ventania, né? Então, a gente está com uma situação atípica, tá? Então, eu não recomendo. E aí, isso vai sobrecarregar a correção, os tutores. Então, vamos fazer um faz de conta, polo de Belo Horizonte com polo de Poços de Caldas. São tutores diferentes. Quem vai corrigir? Eu posso fazer uma observação? Nós tivemos inicialmente uma situação atípica, né? Porque a aluna foi inserida no polo de BH e realizou a atividade com alunos daqui, né? Então, assim, mas consegui alinhar com o tutor dela de lá. Porém, como você disse, da agora para frente já está tudo padronizado. O polo já está todos dentro de cada um dentro do seu polo, né? E dentro das disciplinas. Só alguns casos aí que não, em alguns poucos casos. Então, seria realmente mais prudente realizar dentro do próprio polo. Dentro do próprio polo. Se a gente estivesse dentro do planejado, mas a gente fugiu do planejamento, não dependeu da nossa vontade, então eu acho que seria criar mais um problema dentro de um universo que saiu do equilíbrio. Professora Jacob? Pois não. Aqui é o Dr. Douglas, do Polo Joaíma. Boa noite a todos. Douglas, boa noite. Eu gostaria só que, se pudesse, frisar novamente, porque teve uma aluna que questionou aqui, que um pouco mais cedo a senhora comentou sobre essa atividade Wiki poder ser de até 3.
Então, subtende-se que poderia fazer um aluno sozinho. Não, Poderia não deixar tem mais como. frisado ali, por favor? Então, não tem como, porque eu não sei se a pessoa que perguntou estava no início da aula, foi o meu primeiro detalhamento, comentário detalhado que eu fiz. A atividade Wiki, ela é para ser composta por mais de um autor. Esse é o significado da atividade Wiki. É como o Sim, eu Wikipédia. até mesmo... Você abre a página da Wikipédia, é um texto composto por várias pessoas. A atividade Wiki, né, ela é equivalente. Então, não tem como ser uma pessoa sozinha. Aí deixa de ser Wiki e passa a ser monografia, um texto de monografia. Não é isso que nós estamos solicitando. Sim, não, tá, eu até tinha passado já mesmo essa orientação, conforme a gente já tinha feito, né, a nossa reunião entre os tutores e a senhora, mas bom que ficou mais frisado aí. Muito obrigado, viu? Obrigada também pela fala. Professora. Pela participação. Pois não. Mariane, novamente, é uma dúvida aqui que eu estou acessando na atividade Wiki. Após o quadro, a senhora pede uma consideração final do artigo. Como seria essa consideração final? Espera aí, deixa eu voltar lá na orientação. Uhum. Ao inserir o quadro com as listagens dos artigos, o grupo deverá elaborar um título para o mesmo, né? Atividade Wiki, título, nome dos integrantes, palavras-chave, desenvolvimento do texto, quadro comparativo, considerações finais. Então, porque você começou a atividade Wiki lá na outra semana, né? Naquela que fala do texto. E aí, essas considerações finais têm a ver com as leis. Quais delas? A Lei 10.436, de 2022, e o Decreto 5.626, de 2005. E esse conjunto de leis, ele fala do quê? Fala de inclusão, fala de políticas públicas para pessoas surdas. E, inclusive, tem uma lei aqui, que é a 10.098, de 2000, que fala de inclusão de pessoas com deficiência. Qual seria a consideração final? Olha, diante do exposto, as políticas públicas na educação de surdos, após X anos de sua existência, conseguiu gerar os resultados acima citados, que são os do quadro, né? Então, e você vai dizer, nas considerações finais, isso foi bom? Isso foi ruim? Isso foi positivo ou negativo? Houve benefício para pessoas surdas? Precisa ser feito mais alguma coisa? As considerações finais vão gerar em torno desse contexto. No caso, seria como a senhora explicou o fórum, seria um ponto de vista pessoal, do que eu entendi? Porque as considerações finais, ela é um ponto de vista, sim, ela é uma reflexão, mas muito mais com base nos textos que foram consultados do que na sua opinião pessoal. O fórum tem mais a ver com a opinião pessoal. As considerações finais têm mais a ver com uma contextualização, um pensamento reflexivo, com base no que já está escrito. Ah, entendi. Obrigada. Tá bom. Obrigada também. Raiando de novo, mas aí essas considerações finais, elas seriam na primeira parte, né? Elas são no final. É o item 4 da atividade Wiki. Mas aí a gente retornaria lá no texto e faria as considerações para finais? Consulta. Você pode retornar no texto para consulta. Você não vai repetir aqui nas considerações finais, não. Você vai elaborar como se fosse assim. Gente, para resumir o que eu estou falando desde o início, entende? Eu vou falar isso, isso e aquilo. Ficou Mas ela mais... vai ser inserida.
ela vai ser inserida onde? No texto ou no fórum? No final do texto, da parte 2 da atividade Wiki. Ah, entendi. Depois do quadro. O quadro já Não, está obrigada. aí, né? O modelinho. Não, sim, não, obrigada. Por nada. Mais algum comentário, pergunta, dúvida? O Fernando, ele pergunta o seguinte: essas menções de artigos tem que colocar no quadro, tem que ser referente às leis ou os estudos sobre as leis na prática? No quadro. O quadro já é um resumo disso, já é uma sistematização para ter, assim, um parâmetro mais nivelado. Senão, cada aluno que construir vai... Uns se esforçam mais e outros menos. O quadro ele já tem essa equitativo. Ele é equitativo, ele vai dar para a gente uma forma de enxergar mais equilibrado. Isso. Eu vou aproveitar, deixa, Jacob, e só lembrar os estudantes de que, na hora de fazer a atividade, observar bem essas orientações, que aqui pediu no quadro. Isso. Então, assim, às vezes o estudante vai fazer a atividade, em vez de colocar dentro do quadro, ele simplesmente digita lá, normal, né? Faz a digitação e manda a atividade. Aí, quando a gente vai corrigir, está fora do que pediu, né? Da estrutura que foi pedida. Aí, isso afeta também a nota, né? Acaba afetando. É isso que eu ia falar. Por não prestar atenção no enunciado, o estudante vai acabar perdendo nota. E é algo tão fácil de resolver. Eu já vou socializar lá no grupo dos tutores o conjunto de vídeos que eu gostaria que vocês assistissem para a próxima semana, que aí facilita. Os vídeos já estão aí no AVA. Eles já estão como atividades complementares no AVA. Mas eu já vou fazer um resuminho e colocar lá no grupo dos tutores, e os tutores vão socializando com os seus devidos polos, tá bom? Bom, eu acho que nós conseguimos esgotar os nossos assuntos para hoje. Eu quero agradecer a participação da Suelen, do Alisson, que tornaram essa sala de aula mais inclusiva, né? E quero agradecer a participação dos nossos tutores que estão aqui e dos nossos estudantes, tá? Eu espero ter trazido para vocês mais detalhamentos, mais confiabilidade também nas atividades, né? Se vocês se sentirem mais confiantes para realizarem as atividades, tá? Agradeço também a generosidade da professora Cristina Menezes em estar com a gente aqui na abertura. Ela é muito cuidadosa em relação ao curso, ela não deixa as coisas perderem o seu equilíbrio, né, o seu controle. E eu aguardo vocês no dia 3/6, para que a gente possa discutir as temáticas que estão sendo deixadas para que vocês possam estudar. Eu, nesse momento, estou colocando lá no grupo dos tutores os acessos, os links de acesso, lembrando que esses links de acesso estão no AVA, mas, assim, por uma questão, assim, de deixar mais rápido o acesso à informação, eu peço que os tutores façam a gentileza de compartilhar com seus respectivos polos, tá? E aí a gente vai, na sexta-feira, discutir
toda essa temática que está sendo encaminhada na forma de vídeo ou de artigos para leitura. Quem estiver com acesso à gravação, aquele botãozinho de gravação, eu peço para interromper a gravação nesse momento. Quem pode fazer isso? Boa noite. Fabrício, você estava controlando? Já está encerrado já. Encerrado? Que Tá ok. ótimo. Obrigado. Boa noite.